Quando você idealizou, Leonardo, o Janeiro Branco, o que você pensava, o que você viu de necessidade para se observar na questão da saúde mental? De que ponto você partiu para idealizar esse projeto? Eu parti da minha percepção como professor, eu fui professor por 22 anos, Hum. sou psicólogo, sou palestrante, sou escritor, sou um ser humano que observa a realidade ao meu redor e percebi a extrema urgência, a extrema necessidade de nós falarmos sobre saúde mental. Precisamos falar sobre saúde mental em todos os sentidos, todas as perspectivas, todas as dimensões. Até então, por que não se falava sobre essa questão? Tabus, preconceitos, desconhecimento, má vontade e porque a prioridade nunca foi a subjetividade humana. A gente vive em uma humanidade que se preocupa apenas com as questões objetivas, materiais, com as questões relacionadas à produtividade, acumulação patrimonial, e isso tudo deixou em terceiro, quinto, oitavo, décimo plano tudo que diz respeito à subjetividade, aos sentimentos, às emoções humanas. E aí, enquanto humanidade, nós estamos pagando um preço muito alto. Você acabou de dar uma notícia de uma filha que tentou asfixiar a mãe. Quanto disso tem... Quanto podemos culpar a falta de uma cultura da saúde mental na nossa sociedade, quanto podemos culpar a falta de psicoeducação, educação socioemocional, espaços adequados para que as pessoas possam falar sobre sentimentos e emoções, quantas pessoas estão desequilibradas e desequilibrando outras pessoas porque nunca olharam para as suas questões emocionais. Você não acha também que essa questão não era debatida, não era vista anteriormente, porque talvez do ponto de vista clínico, acadêmico, do ponto de vista da própria sociedade, do senso comum que não tem o conhecimento, esse assunto, quando se fala saúde mental, é remetido para os problemas de esquizofrenia, doenças mentais já de certo ponto graves, onde se tem no país ainda depósitos de gente que poderiam estar no convívio social, mesmo com as leis, com os métodos mudando ao longo dos anos. Não era remetido também muito essa questão da saúde mental é coisa de doido, e coisa de doido tem que ser tratada de outra forma. Não era mais ou menos isso? Por isso existe a campanha Janeiro Branco, para nós quebrarmos esse antigo paradigma, que não é tão antigo e ainda é muito vigente. Hoje mesmo eu tive provas disso, ao conversar com pessoas na rua, as pessoas me perguntavam, você é de São Luís? Não, eu sou de Minas, onde nasceu a campanha Janeiro Branco. A campanha Janeiro Branco é sobre o quê? E eu respondi, é sobre saúde mental. E imediatamente as pessoas começavam a falar, minha filha tem esquizofrenia, minha tia é dependente química, ou seja, há uma ideia já cristalizada de que saúde mental refere-se à doença mental, de que saúde mental está ligada apenas às questões dos transtornos mentais. E a gente precisa mudar esse paradigma. Eu vou te explicar de uma forma como se eu fosse um professor de matemática. Lembra das aulas de matemática? O professor dizia, pensa no conjunto A. O conjunto A é um conjunto grande, gigante, enorme. Vamos supor que esse conjunto A seja o conjunto da saúde mental. E aí o professor de matemática falava assim, agora pensa no subconjunto B, o subconjunto C, o subconjunto D, que estão contidos dentro desse imenso conjunto maior. Os transtornos mentais, esquizofrenia, depressão, bipolaridade, dependências químicas, enfim, os transtornos mentais são subconjuntos deste conjunto maior chamado saúde mental. Mas isso se originou isso por causa do nosso paradigma, inclusive médico, focado na doença. Nós temos um paradigma médico que é focado na doença e não focado na prevenção. Na prevenção. Então, por que nós temos um paradigma médico hospitalar que há séculos é focado na doença, isso contaminou também o universo da saúde mental. Aí fala em saúde mental, as pessoas pensam logo em doença mental. Tudo bem, dentro do universo da saúde mental, nós podemos falar em transtornos, podemos falar nas doenças mentais, etc. Mas nós não podemos limitar a saúde mental a essa temática. Por exemplo, Oswaldo, agressividade no trânsito, falta de sentido nas vidas das pessoas, bullying nas escolas, violência nas relações familiares e violência nas relações entre vizinhos, fundamentalismos religiosos roubando das pessoas o bom senso. Tudo isso também diz respeito ao universo da saúde mental. São subconjuntos, mas, como você já percebeu, há muito tempo a gente confunde saúde mental com transtorno mental. E a gente precisa romper esse paradigma. Saúde mental vai muito além das questões relacionadas a transtornos. Inclusive, a Organização Mundial de Saúde, ela entende saúde não necessariamente como ausência de doença. Tem muita gente que não tem um transtorno, não tem depressão, não tem esquizofrenia, mas não tem saúde mental. Tem um comportamento extremamente agressivo no trânsito. Às vezes são pessoas que são
dentro da sociedade, no convívio, na relação do trabalho, na relação familiar, são pessoas dóceis, pessoas amáveis, e quando pegam um volante de um carro, ou que tem alguma circunstância no carro, em função de um estresse, de um engarrafamento, fica totalmente transtornado. Né? E usa o carro como uma arma, ou usa a internet, a rede social como uma arma, ou usa a religião como uma arma, ou usa o microfone ou a câmera como uma arma, ou usa o voto como uma arma. Por quê? Porque nós nunca olhamos para as questões da subjetividade e de tudo que habita a essência do humano. Emoções, sentimentos, pensamentos, o que eu estou chamando, né, resumidamente, de subjetividade, ou que nós podemos também chamar de introspecção, as dimensões internas, o que a gente carrega na cabeça, na alma, no coração. Nós nunca olhamos para isso, e agora a humanidade está transbordando. Leonardo, nós estamos passando por um momento muito grande em que a humanidade já passou em outras épocas, em outros momentos também. Nós estamos aí passando no momento de muitas transformações, né? A transformação da industrialização, da transformação que afeta o emprego, nós estamos passando pela transformação tecnológica que pode afetar também as questões sociais, que afeta muito as questões de sociabilidade do ser humano, do indivíduo. Nós temos as transformações de hábitos, de conceitos nesses últimos, vamos dizer, 40 anos, principalmente aqui no Brasil. Como é que você vê o perfil, qual é o perfil da saúde mental do brasileiro? Existe algum estudo nesse sentido? Oswaldo, quando nós falamos em saúde mental, essa é uma questão que diz respeito íntima e diretamente a cada e todo ser humano. Então, em palestras, em entrevistas, eu falo, gente, precisamos falar sobre saúde mental e precisamos de uma cultura da saúde mental para ver se a gente consegue avançar enquanto humanidade para além dos avanços tecnológicos. Temos Bluetooth, temos Wi-Fi, temos robozinho andando em Marte. Aliás, o robô que está lá em Marte agora, prospectando Marte, o robô da NASA, chama Opportunity, oportunidade. Mas a verdadeira oportunidade da humanidade é olhar para dentro e entender o que está acontecendo aqui. E isso acontece, e isso é natural, e isso é intrinsecamente ligado a qualquer ser humano, das classes A, B, C, das faixas etárias 1, 2, 3, das condições sociais, quaisquer que sejam elas, das religiões, das formações, dos exercícios profissionais, das situações conjugais, da condição física, não interessa o ser humano. Todo ser humano é um sistema psíquico, todo ser humano é um sistema psicológico, é uma entidade emocional, sentimental, mental, é uma entidade biopsico, sócio, eco, espiritual. Então nós precisamos falar sobre saúde mental de ponta a ponta da sociedade. Precisamos falar com quem está no comando do mundo, Estados Unidos, que sempre está aí pensando em guerras e talvez arrastando o mundo para guerras. Precisamos falar com quem está no buraco do mundo, os países caracterizados pelo subdesenvolvimento, pela miséria social, pelo abismo social, pela desigualdade social. Aonde tem um ser humano, existe um ser demandante de orientações, diálogos e conversas sobre saúde mental. Agora vamos para a prática, né? Já que a questão é saúde mental e que afeta o indivíduo, onde entram as políticas públicas para se falar com aquele que está lá no interior, às vezes não tem informação, não tem um conhecimento, não tem a condição de um acesso ao tratamento, a um acompanhamento. Como se fazer na prática isso, hein, Leonardo? Você usou a expressão mais importante, que também é muito valiosa para a campanha Janeiro Branco. A campanha Janeiro Branco, além de lutar por uma cultura de saúde mental, de querer conversar com todo mundo, onde quer que as pessoas estejam, quem quer que seja essa pessoa, sobre saúde mental, a campanha Janeiro Branco também luta por conscientização da sociedade e das autoridades sobre a importância, a validade e a necessidade de políticas públicas. Sem políticas públicas fica muito difícil nós construirmos uma sociedade verdadeiramente democrática, justa, igualitária, inclusiva, progressista, humanista, etc. Precisamos de políticas públicas sobre saúde mental. Precisamos sensibilizar as autoridades, precisamos sensibilizar as instituições de que seres humanos, quaisquer que sejam eles, principalmente os mais vulneráveis, os mais carentes, os desprotegidos, os desfavorecidos pelos sistemas excludentes da nossa sociedade, precisam de políticas públicas que os incentivem, que os protejam, que os inspirem e que garantam acesso a mecanismos, a instrumentos
que os ajudem a cuidar da sua própria saúde mental. E nós já temos na história da saúde mental brasileira, vamos nos circunscrever à sociedade brasileira. Desde o final, né, do período militar ditatorial, já dos anos 80 para cá, a Carta de Bauru, profissionais da saúde mental lutando contra os depósitos de gente, né, os porões dos chamados desviantes da sociedade, a luta antimanicomial vem progredindo, dizendo que a saúde mental, a condição subjetiva do ser humano não se trata com prisão, com aprisionamento, né, com cerceamento de liberdades, com reclusão, com encarceramento. Então já temos uma luta. Só que agora a luta está avançando também para o sentido de conversarmos com todo mundo sobre tudo que diz respeito à saúde mental e não somente a questão da luta antimanicomial. Inclusive porque, Oswaldo, eu vou concluir meu raciocínio com a seguinte ideia: como é que nós vamos cobrar das autoridades, como é que nós vamos cobrar das instituições políticas públicas sobre saúde mental se ninguém sabe o que é saúde mental? A gente tem alguns exemplos muito básicos e interessantes. Nós temos aí a questão de estatisticamente mostrando que o Brasil, apesar de ter desníveis econômicos, nós temos um grande quantitativo de pessoas obesas e principalmente numa categoria de pessoas que economicamente não têm a condição de fazer uma reeducação alimentar, de fazer um acompanhamento, e às vezes essa questão esse agravamento da obesidade em função de compulsividades e problemas psicológicos, de problemas que a pessoa tem no dia a dia, que não tem a mínima condição de ter um acompanhamento clínico, um acompanhamento para tentar, pelo menos, ver o que está acontecendo, saber o que está acontecendo com ele. E torna isso muito natural, né? Porque nós não temos educação nutricional, nós não temos educação alimentar, nós não temos educação financeira, nós não temos educação política, nós não temos educação de vários sentidos. E não temos educação emocional, sentimental, a chamada psicoeducação, que é a bandeira da campanha Janeiro Branco. E aí nós temos uma situação grave. Ausências de políticas públicas de um lado e a ausência de uma cultura da saúde mental pelo outro lado. Vou te dar um exemplo bastante elucidativo. Certa vez eu atendi a uma senhora quando eu exercia a psicologia clínica, hoje eu estou me dedicando a palestras, livros, né, cursos, e ela me disse que quando ela teve a sua primeira filha, ela deixava a menina no berço e ia trabalhar. Quando voltava do trabalho, para o almoço, intervalos, etc., não pegava a menina no berço porque tinha medo de gerar apego, tinha medo de gerar carinho, e na hora de ter que ir embora, voltando para o trabalho, a menina ia ficar sofrendo, chorando. Então ela achava, na ingenuidade e no desconhecimento sobre o universo da saúde mental, ela achava que estava fazendo certo. Respeitosamente ela achava que estava fazendo certo, não gerar apego para a menina não sofrer quando ela fosse trabalhar. Essa criança cresceu sem o colo, sem o afeto, sem o tato, o contato, o cheiro, o calor da mãe. Coisas que são fundamentais para a estruturação da subjetividade e do psiquismo de qualquer ser humano. Essa criança cresceu cheia de problemas, cheia de carências, veio a ser paciente, cliente do meu consultório, e eu entendi a profundidade das suas carências, e quando eu entendi a colocação da mãe, eu percebi o quanto a nossa sociedade ignora princípios básicos e elementares sobre todos os assuntos relacionados à saúde mental. Então, a questão passa pela necessidade de políticas públicas, e a campanha está aí para lutar por isso, mas passa também pela psicoeducação básica, elementar e fundamental das pessoas. Falar sobre afeto, falar sobre amor, falar sobre diálogo, falar sobre presença, falar sobre respeito, falar sobre todos esses instrumentos e possibilidades que podem enriquecer a experiência humana e possibilitar que o homem exerça o seu grande potencial, que é ser saudável, produtivo, criativo e verdadeiramente solidário. Ô Leonardo, vamos falar em termos de idade, como é que está a questão da saúde mental do brasileiro? O jovem ele está mais afetado, o de meia idade, o idoso, como é que está? Quem mais está sendo afetado? Olha, Oswaldo, dados do Ministério da Saúde, dados da Organização Mundial da Saúde, colocam o Brasil numa situação bastante precária em relação à saúde mental. Nós estamos mal colocados no cenário da saúde mental. Por quê? Nós somos recordistas em algumas questões, recordistas em depressão na América. Nós somos recordistas em ansiedade no mundo. Depressão que algumas pessoas colocam como motivação, como gatilhos para suicídios. No Brasil nós somos um dos poucos países do mundo, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, em cursos eu falo sobre isso,
83% dos países do mundo estão conseguindo diminuir as taxas de suicídio a partir das políticas públicas e políticas privadas também, como psicoeducação a nível privado. O Brasil, aqui na parte sul da América, e os Estados Unidos na parte norte da América, são dois países, dentre 17% dos países do mundo, que estão puxando as taxas de suicídio para cima, justamente por falta de políticas públicas e de psicoeducação. Então, quando a gente pega o Brasil no cenário da saúde mental, depressão, ansiedade, suicídios, alcoolismo e as violências urbanas, a criminalidade, o machismo, feminicídio, conservadorismos, patriarcalismos, fundamentalismos que roubam o bom senso das pessoas, tudo isso mostra que nós não estamos legal. Por isso é muito bom saber que a campanha Janeiro Branco nasceu no Brasil para chamar a atenção de todo mundo para essas discussões, para falar sobre isso, como a gente está fazendo aqui e agora. Leonardo, porque os jovens e as crianças hoje são extremamente sensíveis a determinadas abordagens, a determinadas situações. Na minha época, quando infância e muitas outras pessoas estão nos ouvindo agora, uma criança colocava um apelido no outro, a gente revidava, a gente fazia chacota, a gente brincava. Hoje é bullying, né? Mas por que as nossas crianças e adolescentes são mais afetadas por isso hoje em dia? Não é que sejam mais afetadas, a violência, o bullying e os machucados provenientes daí sempre acompanharam a humanidade. Nós temos relatos de pessoas com 90 anos, ou seja, gerações bastante anteriores às nossas gerações, que falam sobre as violências que sofriam, não só em escolas, mas nos seminários, né? Nas escolas que eram confessionais, nas escolas ligadas a certas linhas religiosas. Então nós temos violências na educação familiar, palmatória, por exemplo, né? Ajoelhar em milho. Mas é tortura física. E são violências reais, concretas e que deixaram muitas marcas, né? Ensinar por meio da palmada, e as pessoas falam, na minha época eu apanhei e tô legal, tô bem. Quem disse? Quantas questões nós estamos carregando dentro de nós, mal resolvidas, mal elaboradas, que nunca olhamos, sofrimentos ocultos, implícitos, e que nós despejamos, transbordamos, projetamos ou vomitamos para cima dos outros, né? No trânsito, nas relações dentro de empresas, igrejas, etc. Então, independente do tempo, independente da geração, a humanidade nunca olhou com carinho e atenção para as questões da subjetividade e das necessidades psicológicas. Por isso a campanha Janeiro Branco fala sobre isso, insiste nisso e trabalha por uma cultura da saúde mental. E hoje, Oswaldo, nós temos um acúmulo de tempo de uma sociedade que está se coisificando, que está se alienando, que está tornando o banal e o descartável como prioritário e desprezando o toque, o tato, o contato, o afeto, o diálogo, a presença, deixando isso em planos desprezíveis, em planos distintos, que marcam também as pessoas. As violências, nós não temos mais a palmatória dentro de casa, mas temos os pais sobrecarregados, sequestrados por mercados que exigem batimento de metas, produtividade em cima de produtividade. A palmatória não está lá, mas o pai também não está presente para o diálogo, para o almoço. E a internet e as redes sociais que hoje escravizam as pessoas e também, principalmente, adolescentes, jovens e adolescentes. E aí nós temos uma outra situação, as redes sociais surgindo e operando como um grande depositário das questões mal resolvidas. Todas essas questões mal resolvidas que nós estamos falando, das quais nós estamos falando, encontraram brechas para sair, uma vez que por trás do anonimato das telas as pessoas despejam as suas questões mal resolvidas, que seja em relação ao racismo, que seja em relação à transfobia, que seja em relação aos machismos, bullying de todas as formas, confundindo liberdade de expressão com discurso de ódio, ou confundindo o discurso de ódio com liberdade de expressão. Então, não é que as redes sociais sejam intrinsecamente negativas. Assim como uma faca não é intrinsecamente negativa. Quem usa a faca é que porta dentro de si uma questão bem ou mal resolvida, sabendo operar essa faca para o bem ou para atitudes negativas. Da mesma forma a internet. Veja só, Oswaldo, nós estamos falando com o mundo hoje por causa da internet. Estamos usando a internet de uma forma, penso, produtiva, saudável, usando os microfones de uma forma produtiva e saudável. O microfone em si, ele não produz o bem ou o mal, a luz ou a sombra, mas quem usa, assim como quem usa o teclado, o mouse da internet ou a tela do celular. Muito bem, conversamos com o professor, escritor, também psicólogo e palestrante Leonardo Abraão.
idealizador da campanha Janeiro Branco, que esteve conosco. O evento aconteceu ontem, não foi, querida? Foi. O evento, você esteve no evento ontem, né? Sim. A Sheila Guedes está conosco aqui, aconteceu ontem. Como é que foi o evento lá? Foi maravilhoso o evento na Federação das Indústrias do Estado do Maranhão, FIEMA. Foi para isso que eu vim, trazido pela Instância Bela Vista, que é um centro médico, psicoterápico, psicossocial, terapêutico. E tem todo um em suporte que as pessoas, sim, e que tem todo esse suporte para acolher as pessoas que estão em sofrimento. Porque às vezes, Oswaldo, só as nossas relações pessoais e sociais não dão conta de acolher e encaminhar as nossas necessidades. Tem que ter ajuda profissional. Quando é necessário, quando se faz necessário ter ajuda profissional, nós temos que ter a quem recorrer, aos profissionais da saúde. E aqui em São Luís, Maranhão, eu presenciei, eu testemunhei a qualidade progressista, humanista, inclusiva, democrática, social e solidária da Instância Bela Vista. Eu não falaria isso se eu não tivesse presenciado e testemunhado em loco essas características, especialmente o perfil humanista do acolhimento e do tratamento das questões relacionadas à saúde mental, porque há muita distorção também em como se lidar com a saúde mental, como se tratar, quem precisa de encaminhamentos profissionais. E aí a Instância Bela Vista, muito felizmente, faz isso de uma forma bastante saudável, e eu fico feliz em ter sido convidado por ela e ter sido trazido por ela para São Luís pela primeira vez na minha vida. Eu nunca tinha vindo a Maranhão. Vezes, tá certo? Quero voltar e falar de novo com você. É um prazer, foi um prazer tê-lo aqui, Leonardo Abramo, psicólogo, professor palestrante, um escritor, e nós e a sociedade, naturalmente, que agradecemos por essa sua ajuda. Você, naturalmente, entra para a história dessa questão, das questões da saúde mental, dessa sua tamanha preocupação em olhar o ser humano com muita generosidade, especialmente, tá bom? Um grande abraço. Muito obrigado, Volte Oswaldo. sempre. Estou à disposição. Lembrando Viktor Frankl, duas últimas palavras. Pois Lembrando primeiramente Nietzsche, que certa vez disse: nós, seres do conhecimento, não nos conhecemos. Isso é sério. Nós precisamos também nos conhecer. E lembrando Viktor Frankl, que no livro Em Busca de Sentido, disse: nós não devemos nos perguntar o que mais eu posso esperar da vida. Devemos fazer uma revolução copernicana e inverter a discussão. Nós devemos nos perguntar o que podemos oferecer à vida. E eu espero que com a campanha Janeiro Branco nós estejamos oferecendo às pessoas perspectivas, esperanças, reflexões que as ajudem a entender que há saída para o sofrimento emocional.